Ok. Então, hoje a gente vai compartilhar minha tela aqui com um simples PDF. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Acho que é esse. E isso aqui foi uma prova no ensino presencial. E vocês devem estar vendo o meu PDF aqui, né? Biologia Molecular Noturno, GD2, não é? Sim. Tá, então nós vamos discutir essas questões que estão aqui. Elas são também colocadas como experimentos, né, a serem feitos. Vocês já estão vendo aqui que tem gel bidimensional aqui embaixo. Tem dois, então vai ser um ensaio comparativo, né? Nós vamos comparar duas situações. Então vamos lá, porque ele é meio complicadinho para fazer em GD. O certo é quando você está lendo, pensa, volta, mas vamos lá, vai. Então, experimentos foram realizados para estudar o efeito de radiação. Aqui eu vou ter que mudar daqui a um pouco, viu? Porque mudar essa barata para escorpião, porque tem um projeto de sequenciamento de barata já indo aí bem avançado, né? Vou ter que mudar isso aí logo, porque daqui a pouco eles terminam, se é que não terminaram, né? Vou ter que dar uma conferida lá. Mas assim, experimentos foram realizados para estudar o efeito de radiação. Não coloquei aqui, mas é radiação ionizante, né? Feixe de raio-x, raio-gama, em moscas, Drosophila melanogaster. Eu não sei se vocês sabem, mas Drosophila melanogaster foi um dos organismos modelo. Quando se propôs sequenciamento, né? Ela era um passo a ser alcançado antes de se sequenciar o homem. Então, ela tem genoma completo há muito tempo, tá bom? E foram feitos experimentos de radiação de um organismo sem genoma completo, que é a barata. E aí, 3 metodologias foram utilizadas para a barata e 2 para a mosca, né? Vamos prestar atenção, então, aqui. Bom, gel bidimensional, que é esse que está sendo mostrado aqui. Os resultados abaixo foram obtidos somente para a barata. Presta atenção, um organismo sem genoma completo, foi irradiado ou não, e foi feito gel bidimensional. Não tem genoma completo aqui, tá? Então, mas tem proteínas diferentes. Onde se pode verificar que após a irradiação, painel da direita, alguns pontinhos, a gente fala spots, eu vou falar spot, é bom você aprender a palavra spot, porque a gente fala spot mesmo, né? Um pontinho que você faz com a caneta, um spot. Aumentam de tamanho. A seta 1946 aqui teria aumentado de tamanho com relação a essa, enquanto que outros diminuíram de tamanho, diminuíram a expressão. A seta 1048, que está em algum lugar aqui, 1048 meio que sumiu, tá? Professor, Oi. esse GD não foi o que você tinha postado no Moodle, né? Olha, se não foi, agora já era. Você pode enviar esse arquivo? Oi? Você pode enviar esse Eu arquivo? vou trocar lá, eu vou colocar. Eu acho que Tá bom. lá teve um problema quando você acessou logo na primeira vez e eu dei uma corrigida, tá? Mas Aham, depois eu troco aquele por esse e vejo o que aconteceu. Mas vamos tá seguir com bom. esse porque ele é divertido. Beleza, obrigada. Então, com o intuito de verificar, então assim, isso aqui é barata, um spotzinho aumentou, outro spotzinho diminuiu, com o intuito de verificar se as mesmas proteínas, né, se isso também acontecia com as proteínas homólogas da mosca, né? Vocês sabem, a gente tem proteínas que outros bichos também têm, né? Claro. Foram executados os seguintes procedimentos, né? Então, assim, foi feito um experimento com barata, que não tem genoma completo, 2 proteínas ficaram diferentes, uma aumentou com a irradiação, outra diminuiu, e aí a gente quer saber se a mesma coisa acontece na mosca também, né? Então, quais foram os experimentos e qual seria o resultado esperado se realmente acontecesse a mesma coisa com essas proteínas homólogas da mosca? Bom, o primeiro experimento que foi feito foi a degradação de Edman
dessas proteínas aqui, do spot 1946 e do 1048, tá? Pegou-se a proteína desses spots da barata e fez-se degradação de Edman, né? Então, eu pergunto para vocês, qual seria o objetivo desses cientistas ao fazer degradação de Edman, o que eles queriam, e qual seria o resultado esperado da degradação de Edman, o que eles iriam obter dessas duas proteínas aí, da 1946 e da 1048. Alguém me conta que a degradação de Edman poderia ter como objetivo e qual o resultado que seria esperado? Encontrar o peso molecular? Não. Peso molecular você conseguiria se você pegasse essa proteína e colocasse no espectrômetro de massa. Verdade, né? Ele quer conhecer, então, quais são as proteínas, talvez. Quer conhecer, mas a bioquímica da degradação de Edman faz o quê? Eu esqueci especificamente. Esqueceu. A degradação de Edman, não tem o slide pronto aqui, mas você modifica a metionina e arranca ela e coloca numa cromatografia de papel e vê que ela parou na posição de metionina. Você falou, realmente uma metionina. Aí você ataca de novo o que sobrou com uma química e arranca o segundo aminoácido. Coloca numa cromatografia de papel e vê, prolina. Aí você faz isso com o terceiro, quarto, quinto. Você consegue identificar uns 35 aminoácidos, tá? O objetivo seria identificar um pedaço do N-terminal da proteína. Tá certo que eu falei? Né? Identificar o N-terminal, o iniciozinho daquelas proteínas lá. Porque elas mudaram de expressão, uma aumentou e outra diminuiu. Qual que seria o resultado esperado desse experimento da degradação de Edman? O que você teria como informação? O resultado esperado seria encontrar... O resultado mesmo, o produto. O produto seria os 35 aminoácidos iniciais de cada um. Tá bom. Vamos lá. Segundo ponto, né? Vai ser feito um blast com esses dois resultados, né? Contra o proteína da mosca. O proteoma da mosca é totalmente conhecido. Qual que é o objetivo de alguém fazer um blast desses dois pedacinhos de 35 contra o proteoma da mosca? Qual seria o resultado esperado? Por que a pessoa fez? Por que esses cientistas fizeram um blast contra a mosca e o que eles encontraram com esse blast contra a mosca? Para compreender sobre se havia superposição, né, dessas... Se elas iam alinhar, né? Você ia conseguir descobrir as proteínas homólogas na mosca, né? Tá? Tem o genoma da mosca, tem as proteínas da mosca, tem dois pedacinhos de 35 da barata. Fez o blast, né? Uma proteína deu contra uma lá da mosca, que deve ter até nome, sei lá, sfingomielinase, por exemplo. E a outra deu um alinhamento com a proteína da mosca numa outra proteína lá, que se chamaria, sei lá, proteína ribossômica L14, entendeu? Então, você encontrou duas proteínas da mosca inteirinha, o genoma da mosca está sequenciado, você sabe a sequência de nucleotídeos dessa proteína, você sabe tudo na mosca, né? E você sabe a proteína inteira, como é que ela é, como ela começa, não só o comecinho. Então, é isso, o resultado B. Agora, 3, então os cientistas estão interessados em saber se o fenômeno é equivalente também na mosca, né? Então, eles fizeram um PCR de tempo real, que é aquele que consegue quantificar
do RNA extraído de moscas, presta atenção, de moscas irradiadas ou não irradiadas, tá? E aí eu pergunto, a partir de quais sequências eles vão desenhar os primers para fazer o PCR? Aonde eles vão se inspirar para produzir os primers para PCR? Me conta. Já que eles estão querendo fazer PCR de tempo real de mosca não irradiada e irradiada, que primers que eles vão usar para fazer essa pesquisa? Eu procuraria no gel bidimensional alguma diferença? Não, o gel bidimensional já foi feito lá na letra A. Esse gel bidimensional é de barata. E aí você sequenciou 35 aminoácidos da 1048 e 35 aminoácidos em média da 1946. Aí você fez um blast no proteoma da mosca e identificou as proteínas homólogas da mosca, né? É um genoma completamente sequenciado. E aí você está propondo um PCR de tempo real, extraído de RNA extraído de moscas irradiadas ou não, né? O que os cientistas querem fazer agora, fazendo um PCR de tempo real da mosca irradiada e da mosca não irradiada? Eles querem saber se alguma proteína vem de um gene, né, vem de um RNA que está sendo mais expresso com a irradiação ou menos expresso com a irradiação, né? Mas para fazer um PCR de tempo real, você tem que escolher 2 genes, né? Provavelmente eles estão escolhendo esses 2 que modificaram a expressão. Como que eles vão desenhar o primer para estudar a expressão gênica na mosca? Onde eles vão achar a sequência para inspirar eles a desenhar os primers? Grilo. Onde eles vão desenhar primers, se eles querem estudar se isso está acontecendo na mosca também? O primer tem que ser específico para que gene de que organismo? Né? Eles estão querendo fazer um PCR de tempo real de RNA de mosca irradiada ou não irradiada para poder caracterizar os genes da mosca que codificam para essas proteínas que deu diferença na barata. Eles viram 2 proteínas na barata, mapearam as 2 proteínas no genoma da mosca. Eles têm a sequência do RNA que codifica essas proteínas. Eles vão fazer primers específicos para esses 2 RNAs. Para o RNA do homólogo da 1946 e para o RNA do homólogo da 1048. Tá? E aí eles vão quantificar se tem mudança de expressão desses caras quando irradia. Muito bem. Qual vai ser a explicação se a amplificação for a mesma, assim, quer dizer, por exemplo, uma proteína com a irradiação, uma dessas 2 proteínas, vocês viram aí, com a irradiação ela sumiu. E aí você vai fazer a amplificação do RNA dela no controle e no irradiado. Qual que é a explicação se amplificar ou se não amplificar nesse seu experimento? Se você tem uma proteína aqui, qual que foi que sumiu aí? Alguns spots pontinhos aumentaram de tamanho, a 1946, enquanto que a 1048 sumiu. A proteína 1048 sumiu. Eu peguei 35 aminoácidos dela, achei a proteína homóloga na mosca. Eu peguei o RNA, a sequência de nucleotídeos dessa proteína aí,
que traduz a proteína, fiz primers e fiz uma amplificação. Ela tinha sumido quando irradiava uma barata. Quando irradiei uma mosca e fiz o PCR de tempo real, não amplificou. Beleza, está acontecendo igual o que aconteceu na barata. Essa proteína parou de ser expressa por causa da radiação. Ou então amplificou. Uai, se amplificou o RNA, provavelmente o que acontece com a irradiação na mosca não é igual ao que acontece com a irradiação na barata. Tá? Então, era isso. Então, são experimentos em sequência, né? Isso fica melhor se vocês estudarem antes, mas é isso aí. Diga lá. No caso, qual a explicação? Se amplificaram ou se não amplificar? Como que eu responderia isso? Porque eu entendi, né, que o que você quis dizer, mas eu a proteína 1048, ela sumiu com a irradiação da barata, né? Então, qual que é a explicação se você tiver amplificação na mosca? A explicação é que na mosca essa proteína não age igual como age na barata, né? Ela não mudou a expressão, não sumiu, não parou de ser expressa. Ou então tem algum controle pós-transcricional que o RNA aparece, mas a proteína não. Pode acontecer isso também, tá? Pode acontecer isso, é uma outra explicação. Mas se não amplificar, significa que com a irradiação ela não foi expressa, então você tem um comportamento extremamente similar ao da barata, né? Algumas proteínas somem. Então, assim, no mundo moderno, essas técnicas, elas servem para isso, para a gente fazer qualquer coisa que você quiser. Comparar câncer com normal, tratada com hormônio com não tratada, infectada com o vírus corona ou não, né? Aí você vê proteínas que somem, proteínas que aparecem, e aí você cria uma pesquisa depois em cima desses resultados de expressão comparativa. Entendi, obrigado. Basicamente é isso, né? O gel era de barata, você fez o sequenciamento de Edmond, porque não dava para pôr no espectrômetro de massa. Acho que aqui vai perguntar, né? Se os géis bidimensionais tivessem sido feitos com mosca, né? Uma proteína sumiu, outra apareceu, e elas têm genoma completo, o que mudaria nos procedimentos dos itens A e B, que foi quando você usou Edman e fez blast? O que mudaria se isso aqui tivesse sido feito com mosca? Se tivesse feito gel bidimensional com mosca e com mosca aqui, o que mudaria aí? Qual seria o procedimento do cientista se isso fosse feito com mosca? Você viu uma proteína que apareceu, uma que sumiu, e é de mosca, o que você faz? Você vai fazer sequenciamento de Edman? Não, faria espectrometria. Espectrometria de massa, certo, exatamente. Então, o procedimento que você faz quando você tem genoma completo. Bom, havia recursos para realizar sequenciamento do transcriptoma da mosca e da barata, tá? E então foi feito com barata controle irradiada, mosca controle irradiada. E aí o experimento é um experimento antigo. Você pegava o RNA mensageiro, fazia cDNA, clonava em plasmídeos, sequenciava, identificava com BLAST, mas antes disso você juntava essas ESTs, né, que a gente chama Expressed Sequence Tag, só um pedacinho sequenciado dos RNAs, você juntava elas todas e formava um contig, como na questão 1 do outro GD, você juntava elas todas. Então, todos aqueles pedacinhos que fossem do mesmo gene, eles iam se juntando, formando uma coisa contínua, que em biologia se chama de contig. Beleza. Aí você faz um contig, e aí você vê que um contig é da superóxido dismutase, o outro contig é da catalase, o outro contig é da proteína ribossômica S4, e assim vai, né? E então você tem aí os genes nomeados, número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7. Aí o que você vê? Quantos pedacinhos dessas sequências de RNA
estão no controle e no irradiado. Então, aqui, esse gene número 1, a gente tem 180 pedacinhos de um gene, né? Eles alinham, formam uma sequência contínua do gene. Mas quando você vai ver a composição desse contig, 180 estavam vindo do controle e 178 do irradiado, tá? Presta atenção, para barata. Você faz o mesmo contig com a mosca, tá? É o mesmo gene, no BLAST ele dá o mesmo resultado. Só que 180 pedacinhos, as STs, né, vieram do controle e 90 vieram da mosca irradiada. Vocês estão vendo uma diferença nessa linha aqui, para esse gene, 180 contra 178 e 180 contra 90? O que aconteceu com esse gene após a irradiação? Ele aumentou de expressão, ele diminuiu, ele ficou igual? O que vocês acharam? Ele foi afetado, né? Nas duas? Na barata também? Na mosca ele foi afetado. Na barata não. Na mosca foi afetado, na barata não, tá? Então, pronto, é assim que a gente trabalha. A gente mede todos os genes, né? Aqui tá só até 7, mas mede tudo que der e vê se algum deles foi afetado. Gene número 2, 120 contra 122 e 121 contra 122. O que aconteceu aqui para esse gene número 2? Ele se manteve bem estável. Se manteve. Gene número 3, 100 para 50 e 99 para 48. O que aconteceu nos dois bichinhos? 100 caiu para 50, 99 para 48 com a irradiação. Foi afetado tanto na barata quanto na mosca. Igualmente, muito bem. 30 contra 29, 19 contra 18. O que aconteceu com esse gene número 4? 30, 29, 19, 18. O que aconteceu? Nada. Nada. Vocês estão ligados que a gente está indo cada vez para genes mais raros, tá? 12 contra 13, 13 contra 12. O que aconteceu? Para o gene 5. Não teve nenhuma mudança. Né? Tá, beleza. Agora vamos lá. Gene número 6, 2 para 1 e 1 para 2. O que aconteceu aqui? Apesar de ter caído pela metade, não dá para dizer que tem uma diferença. Exatamente. Todas as vezes que você começa a se aproximar de zero aqui, a sua amostragem não fica boa, né? Não dá para você saber se aqui é 1 de verdade ou se, pelo fato de estar sendo rarefeita a sua amostragem, você não pegou o outro cara aqui, né? Muito bem. Então, aqui a gente não consegue dizer mais nada. Muito bem. Então, aponte os genes que tiverem expressão diferencial, vocês fizeram isso, estatisticamente modificado, e justifique sua decisão. Então, quando você começa a ter uma contagem próxima de zero, você não pode confiar em 2 para 1, 1 para 2, né? Não dá. Por que seria necessário um experimento de PCR de tempo real com, vamos pegar um gene aqui de cima, por exemplo, ou um aqui... Esse aqui que está caindo pela metade aqui, por exemplo. Por que as pessoas vão lá e fazem um PCR de tempo real com esse gene 3 aqui, logo depois que acaba de analisar milhares de genes, elas vão lá e falam assim, não, mas eu tenho que fazer um PCR de tempo real. Por que ela faz um PCR de tempo real com genes que deram expressão diferencial detectada aqui? Né? Por quê? Por que se faz um experimento de PCR em tempo real? Por que não encerra o projeto aí nesse momento? Para você ter uma quantificação melhor? Para você ter uma comprovação. Todo experimento de grande saída, né, que analisa todos os genes ao mesmo tempo, ele tem chance de errar. Então, você sempre precisa conferir. Né? Bom, estava disponível um chip comercial. Chip é quando você sintetiza pedacinhos dos genes por máquina, né? Num chip, por isso chama chip. Então, estava disponível um chip comercial de microarranjo para mosca, né? Muito bem, aqui foi feito com mosca, aqui foi feito com barata, contendo todos os genes da mosca, todos. E esse daí foi hibridizado com RNA controle e RNA de moscas irradiadas. Beleza, você tinha um microarranjo em chip, todos os genes da mosca nesse microarranjo, foi feita uma hibridização. Beleza. Qual é a necessidade de eu realizar
esse experimento com chip se eu já tinha analisado o transcriptoma no experimento anterior? Por que eu dei dinheiro para o grupo que falou assim, não, agora a gente vai fazer o chip, se já tinha sido feito com a mosca esse experimento aqui? O que o chip, com todos os genes, vai poder melhorar a situação, né? Qual a necessidade de realizar o experimento com chip se a gente já tinha feito esse experimento aqui, as colunas da direita, né? E por que isso não vai poder ser feito com a barata? Vou primeiro falar isso aqui. Por que fazer com chip se já tem esses dados aqui? O que esses dados não conseguiram revelar que o chip revelará? Os genes raros? Exatamente, os genes raros, né? Os genes raros não são detectados no experimento de amostragem, tá? Mas no experimento com chip eles são, né? O sinal que tem que dar vai dar. E por que eu não posso comprar um chip de barata? Porque não foi... Eu não tenho genoma para poder... Genoma. Professor... Não há como eu produzir um chip se eu não tenho genoma, porque eu não vou saber como representar todos os genes, né? Eu posso ter hibridização cruzada, não dá. Eu preciso conhecer o genoma para eu ter certeza que cada chip, pedacinho do chipzinho vai representar um gene. Senão ele pode acabar representando 5, aí vai dar zona no meu experimento. Por que você ia perguntar? Eu queria entender, o que quer dizer, tipo assim, que foi hibridizado o RNA controle com das moscas irradiadas? O que quer dizer No chip? Do chip. Hibridizar é porque, assim, você pega o RNA, você não trabalha com ele, né? No laboratório, você sempre pega o RNA e transforma ele em cDNA, né? Beleza, mas o cDNA vai representar o RNA lá, tá? Aí, o que é o chip? Os chips são pedacinhos de genes, né? Que foram deduzidos a partir do genoma, que estão penduradinhos, assim, em sequência simples fita, tá? Tururu, 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 né? Na verdade, é um quadradinho com os mesmo carinha, né? Um chumaço, tá? Eles são simples fita. No quadradinho do lado está um outro pedacinho do mesmo gene. Tudo também simples fita. Quando você pega o cDNA, ou mesmo se fosse o RNA, e coloca ele em solução, ele não vai dar bola para aqueles pedacinhos que não são complementares a ele. Ele vai dar bola para aqueles pedacinhos, aqueles óligos ali, que forem complementares a ele. Então, ele vai parear, tá bom? Então, a palavra que a gente usa na biologia molecular para o RNA que formou os pares de base e pareou com a sua fitinha complementar que estava presa no chip, é a formação de um híbrido, né? Porque é RNA com DNA. Todo experimento que a gente cola um RNA nos DNAzinhos que estão lá na placa e ele pareia assim, ó, né? Pareamento de Watson e Crick ali com complementar, isso a gente chama de hibridizar, tá? É a palavra usada em biologia molecular para quando você forma um híbrido RNA-DNA, né? A sonda com o RNA, né? Entendi. Todo experimento assim de pareamento de uma sonda com RNA e etc., a gente chama de hibridização. Agora eu vou contar para vocês. No dia a dia, a gente fala hibridização, mas isso é um anglicismo, é uma tradução da palavra inglesa hybridization. O ato de formar um híbrido em português é hibridar, tá? Então, na tese, no trabalho científico, na dissertação de mestrado, no TCC, no pôster da Semana de Biologia, na hora de escrever, você coloca lá hibridar, hibridação, tá? É o ato de formar o híbrido, tá bom? Mas no dia a dia, você vai parecer muito metida se você falar hibridação no laboratório, tá? A gente fala hibridização, mas é totalmente errado, porque é a tradução de hybridization, né? Entendi. Em português é hibridar, tá? Conhecimento meio inútil, mas na hora de escrever um TCC, se você botar hibridização ali, talvez tenha até professor que nem vai te corrigir de tanto para não passar vergonha, é útil. Não, de tanto que isso é comum,
Pode ter professor que acha que é hibridização mesmo, tá? Porque a gente fala mesmo, não tem jeito, não pegou falar hibridação. Então, eu vou dar uma checada no GD, espero que essa não seja a tarefa 8. Essa aqui é a tarefa 8, não, né? Acho que não. Não, né, não. Não é. Esse GD realmente não está no Moodle. Provavelmente, eu vou dar uma checada lá, porque eu coloquei o GD como um arquivo e não como uma tarefa. Depois eu voltei no Moodle e tive que colocar 2 vezes para eles aparecerem, porque do jeito que eu tinha posto, arquivo só pode pôr um em cada item, né? Então depois eu separei. Eu vou dar uma olhadinha, mas de qualquer maneira, essa aula está sendo gravada, eu vou até parar ela aqui agora, deixa eu ver assim. É porque você colocou 2 arquivos lá mesmo, tá lá, GD1 e GD2. Só que o arquivo que tá como GD2 é um arquivo muito diferente desse aí que você apresentou pra gente, entendeu? Nós vamos dar uma olhadinha lá agora. Deixa eu parar minha gravação aqui. A gravação dele vai estar no ensino remoto, tá? Tá bom.